Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro webinar da série Maio pela Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. Eu sou Cláudia Vidal, infectologista, doutora em infectologia, e eu estou na presidência da Associação dos Profissionais em Controle de Infecção Hospitalar em Pernambuco, a ACIP, que está promovendo esta série de webinar neste mês de maio, que é o mês de comemoração da Prevenção e Controle de Infecções, com apoio da Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, a ABIH. O nosso tema para este webinar de hoje vai tratar sobre a padronização e a avaliação de produtos para a saúde com integração da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. É um tema extremamente relevante e que tem chamado a atenção principalmente no momento em que nós vivenciamos da pandemia Covid-19, em que vários setores do hospital precisaram se integrar com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e nós precisamos rever os nossos papéis, precisamos revisar a padronização, toda a questão de operacionalização da aquisição de insumos, de artigos e de produtos médicos hospitalares, com o intuito de prover qualidade na assistência e segurança para os profissionais de saúde e para aqueles que necessitam de serem assistidos como nossos pacientes. Dessa forma, nós hoje vamos estar aqui com a moderação do nosso querido colega, Dr. Moacir Batista Jucá. Moacir, ele é médico infectologista, ele é mestre em medicina tropical e ele atua no Serviço de Controle de Infecção da Rede Dó, em Pernambuco, e do Hospital Agamenon Magalhães, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, também é professor de infectologia da Uninasal. Dr. Moacir, ele vai moderar esta sessão e sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Moacir, com você a palavra. Boa noite, Cláudia. Obrigado. Bem, gente, hoje a gente tem um tema muito importante, gestão de suprimentos no enfrentamento da pandemia, oportunidades e aprendizado. E a gente vai contar aí com excelentes participações, né? Uma aula inicialmente da Valéria Santos. Valéria é farmacêutica, tem residência em planejamento e gestão dos serviços de saúde, MBA em gestão em saúde e controle de infecção, mestrado em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco, é diretora técnica da SBRAF, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviço de Saúde, e superintendente de suprimentos do Hospital da Restauração. Também vai estar debatendo conosco esse importante tema a doutora Ana Paula da Costa Henriques, que é médica infectologista, mestre em medicina tropical pelo FPE, tem MBA em controle de infecção hospitalar e em gestão em saúde, especialista em segurança do paciente pela Fiocruz e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Santa Joana, em Recife, e coordenadora do Gerenciamento de Risco do Real Hospital Português. Gente, muito obrigado pela participação, bem-vindas. Vamos aproveitar ao máximo esse momento e deixo aberta aí a palavra para que a Valéria possa começar a sua apresentação. Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com duas pessoas maravilhosas que eu já tive a oportunidade de trabalhar, a doutora Cláudia, a doutora Ana Paula. Gratidão, realmente. Né? O doutor Moacir também aqui, em algum momento a gente já se encontrou. Então, dizer que é uma satisfação enorme. Né? Gostaria de cumprimentar a todos e espero que a gente possa ter grandes oportunidades aqui e aprendizado, né? Eu acho que o tema central é esse. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência. Eu estou aí há quase 8 anos como superintendente de suprimentos do Hospital da Restauração e vou falar um pouquinho, né, de como é que foi essa experiência, na verdade, como está sendo, e trazer um pouquinho também da questão conceitual, né, da gestão de suprimentos e da interface desses processos que são complexos com a CCIH, né? Na verdade, não dá para trabalhar sem essa integração, né? E a pandemia, ela revelou, né, o quanto isso é necessário, o quanto isso é indispensável. Eu vou compartilhar aqui minha tela com todos. Bom, então a proposta, obviamente, não é esgotar o assunto, a gente não tem tempo para isso, mas pelo menos trazer os principais pontos, né, que na abordagem da gestão de suprimentos no enfrentamento da pandemia e todas as nossas oportunidades e aprendizados. Aqui minha declaração de conflito de interesse, eu não tenho, né,
Na verdade, o principal conflito é que os pacientes recebam a melhor assistência possível e que a saúde baseada em evidência e a segurança sejam os pilares para a padronização das melhores práticas. Então, para a gente trazer um pouquinho, né, aprendizado, que é uma das palavras aí fortes do tema, para a gente lembrar bem, né, e para a gente poder consolidar aqui os conceitos, o exercício inicial sobre aquilo que se conseguiu aprender, experiência ou prática. Oportunidade, característica, condição do que é oportuno no momento adequado. Circunstância favorável para que alguma coisa aconteça, né? Por mais adversa que pareça ser, a gente sempre tem oportunidades, né? De crescimento, de agregar valor e de conseguir, com certeza, alcançar resultados. Se a gente conseguir trabalhar com resiliência, que talvez, sem sombra de dúvida, tenha sido o ponto mais forte, né, que a gente precisou desenvolver, que a gente precisou trabalhar. Na verdade, a gente ainda vem trabalhando, né, essa questão de ter que voltar atrás. E quantas vezes a gente não voltou atrás, né, na tomada de decisão, quantas vezes a gente não sabia exatamente o que fazer, qual era o plano, mas a gente precisava, né, continuar de alguma maneira, e o trabalho em equipe, especialmente, sobretudo, com a atuação marcante, né, da Comissão de Controle de Infecção, né, todos os profissionais envolvidos o tempo todo, né, nessa logística complexa de abastecer, que por si só é complexo, mas que se tornou ainda mais, né, por todo o contexto aí que a gente vivenciou e que a gente ainda, infelizmente, vem vivenciando, especialmente para alguns produtos, né? Essa ressaca, ela ainda continua firme e a gente ainda está buscando opções para superar. Então, a resiliência está associada à capacidade que cada pessoa tem de sobreviver e superar momentos difíceis, né? Então, o hospital como organização complexa, né? Os conceitos de administração, eles trazem isso muito claro, né? Que de todas as empresas modernas, nenhuma é mais complexa que o hospital. Então, naturalmente, a gente está falando de processos que estão integrados e que são complexos naturalmente e que, com o advento da pandemia, né, a gente comprova, né, mais que tudo, que gerenciar não é um processo linear, né? Na verdade, tem todas as suas curvas, né? Todos os seus entraves, e com o advento da pandemia, isso ficou muito mais intenso, né? Muito mais complicado, né? De se administrar. Então, nesse processo que envolve a unidade de saúde, os pacientes e toda a cadeia de suprimentos que é necessária, né, desde parque tecnológico, produtos para a saúde, medicamentos, ou seja, suprimentos que são indispensáveis, né, para a promoção e recuperação da saúde, durante a pandemia, ela ficou muito mais complexa, né? E aí eu trago a questão da seleção, que é muito maior que padronizar, né? Muito mais complexo que excluir ou incluir algo, ou fazer simplesmente uma substituição. Selecionar vai mais além. Selecionar exige o olhar, né, multiprofissional de todos os protagonistas, a gente não está falando de ator, todos acabam assumindo um protagonismo, né? E controle de infecção é isso. Quando um dos atores deixa de cumprir adequadamente o seu papel, a gente pode ter desfechos comprometidos. Então, selecionar nesse momento pandêmico foi, sobretudo, integrar, foi, sobretudo, comunicar melhor, né? Trabalhar a comunicação efetiva. E aí, quando a gente vem para esse contexto tão adverso, a gente entende que os suprimentos, por mais simples que fossem na nossa rotina, digamos assim, antes da pandemia, tornaram-se indispensáveis, essenciais. Então, numa curva de essencialidade, a gente viu um produto que antes talvez fosse passível de substituição não ser, né? Então, a gente vivenciou realmente esses diferentes níveis de complexidade, de grau de complexidade, que comprometiam diretamente, né, tanto a proteção do profissional como do paciente. Então, você tinha que a gente precisou lidar com suprimentos distintos de complexidade variável, relações internas e externas, né? Foi extremamente desafiador a gente conseguir operacionalizar os processos, né, superar, né, toda a crise, superar toda a inovação
que precisou acontecer de maneira muito rápida, a adequação, né? Os serviços eles precisaram se organizar muito rapidamente, a gente precisou ver e rever várias vezes, né? E essa relação interna ela não foi fácil, ela muitas vezes foi conflituosa, muitas vezes ela não foi convergente o suficiente, né? Foi muito mais divergente, mas a gente foi galgando, né, esses novos espaços, e as relações externas também, né? A gente precisou lidar com as flexibilizações dos órgãos reguladores, a gente precisou lidar com as determinações do Ministério da Saúde, com as determinações e as diretrizes e orientações dos órgãos internacionais, dos fornecedores, né? Então, a cadeia logística ela ficou completamente modificada, né? Ela sofreu intensamente o impacto de tudo isso, e, obviamente, a gente, na linha, né, como unidade de saúde, né, que estava com o paciente quase entrando em colapso, e muitas vezes em colapso, né, se a gente for partir aí para os diversos cenários brasileiros, o país é continental, então a gente observou muitas diferenças em estados, diferenças entre cidades, né? Realmente foi algo que bem desafiador. Então, impacto de pequenas e de grandes ações, né? O quanto pequenas ações poderiam fazer a diferença no resultado final, entendimento de significado, paciência, disciplina, motivação foi algo bem que muitas vezes faltou, né? Mas a disciplina não nos abandonou, no sentido da gente entender o nosso papel, entender o significado do nosso objetivo, que era garantir o abastecimento, e isso não foi possível, na gestão de suprimentos ela não conseguia fazer isso só, o serviço de farmacêutica ela não conseguia fazer isso sozinho, era necessário que a CCH estivesse desde o começo, né, até o final, até o momento do acesso, propriamente dito, do paciente às tecnologias em saúde, para que a gente conseguisse realmente superar. Então, o senso de urgência e de responsabilidade, ele precisou existir, né? O monitoramento contínuo de toda a cadeia. Então, quantas e quantas vezes, no mesmo dia, a gente não observava o comportamento, né, de utilização de determinados medicamentos, por exemplo, né? Então, ficou no radar o tempo todo, né? Aquilo que normalmente você via uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses, você precisou ver, né, ter esse olhar sensível, mais de uma vez por dia, muitas vezes. Então, a definição de prioridades, a gente precisou, né, trabalhar essas questões, bases conceituais, experiência e serviço. Nos faltava muitas vezes base conceitual, porque a gente era tudo muito novo, né, muito desconhecido ainda, e experiência e serviço, no propósito que a gente não conhecia bem ainda, também faltou. Então, foi duplamente desafiador. Tudo isso no contexto de garantir acesso, né? Porque todas essas variáveis envolvidas, elas precisavam, na verdade, contribuir para que o acesso efetivamente a tecnologias em saúde acontecesse. E aí a gente vem para o direito, né, para a garantia do direito à vida, né? Nessa continuidade é notório que os serviços da área de saúde não podem ser interrompidos. E quando a gente, por algum motivo, acontece uma interrupção da cadeia de suprimentos, a gente pode sim, né, sofrer o grande risco de interrupção do serviço, né, que precisa ser oferecido aos nossos pacientes, e dada a sua natureza de relevância, uma vez que são atividades que consistem em meio de efetivação do direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana, né? Então, quando a gente garante acesso a tecnologias em saúde, a gente está trabalhando nessas duas bases. Então, o acesso a suprimentos no estabelecimento de saúde, ele é indispensável, né? E aí é óbvio que a gente não está falando em acesso somente limitando-se à questão de padronizar, de avaliar e de definir o que vai ser utilizado naquela instituição em momentos sem peculiaridades e em momentos adversos, né? A gente está falando também como a gente vai utilizar isso, como é que a gente vai garantir que o produto chegue até o paciente e chegue em condições e seja utilizado obedecendo realmente aos protocolos de segurança e de eficácia. Então, o desabastecimento influencia práticas clínicas e processos de cuidado. A gente precisa focar nisso. Por isso que ele precisa acontecer com qualidade e segurança. Então, os suprimentos são ferramentas que modificam o curso da prevenção, do diagnóstico e do tratamento de uma doença. E essa indisponibilidade, ela pode sim ter uma relação direta com o aumento da taxa de mortalidade. Esse estudo global, por exemplo, ele buscou saber, né, se o aumento do número de leitos de UTI, em alguns países, ele
traria um resultado benéfico, teria um impacto positivo na taxa de mortalidade. E, na verdade, eles concluíram que não. Os países que aumentaram necessariamente o número de leitos de UTI não reduziram necessariamente a mortalidade, e que talvez outros fatores estivessem fortemente relacionados, e um deles seria a disponibilidade de suprimentos, incluindo, obviamente, tecnologias de saúde, medicamentos, produtos para a saúde, acessórios, equipamentos. Então, todas as tomadas de decisão, elas têm impacto nos resultados assistenciais, a gente viu isso muito fortemente na pandemia, né? A gente, nesse enfrentamento todo, a gente percebeu o quanto decidir fazia a diferença, né? E decidir com coerência, decidir de maneira assertiva, decidir em prontidão, não era, a gente não tinha o privilégio de esperar, de deixar para a semana que vem, né? Então, a gente precisou ser rápido, a gente precisou ser prático, ser objetivo, ser claro, a gente precisou aprender a se comunicar e se comunicar rápido, né? Então, muitas vezes a tomada de decisão, ela precisava ter um alcance institucional, e aí precisava envolver muita gente, que normalmente a gente não estava acostumado a envolver, né? Então, hoje, né, qual é o arsenal farmacoterapêutico que eu tenho hoje? Quais são os antimicrobianos que eu tenho hoje? Quais são os dispositivos necessários à ventilação mecânica para os pacientes que estão com prótese ventilatória que eu tenho hoje disponível? Então, eram essas tomadas de decisão de como distribuir, né, do que seria mais crítico ou menos crítico. Aí eu me refiro realmente ao cenário de escassez extrema que a gente enfrentou, né, não foi fácil. A gente sabe que para alguns hospitais foi mais difícil ainda, porque não teve vida fácil para ninguém, né? Existia aí um cenário mundial, né, global, né, de grave crise sanitária, e esgotando os recursos praticamente quase todos. Então, a padronização e avaliação de tecnologias em saúde, nesse momento de adversidade, fazia, sim, né, muita diferença. E não era possível decidir de maneira assertiva se a gente não tivesse com o apoio, né, da CCIH. E aí eu aproveito para falar da minha experiência própria, né, quantas e quantas vezes a gente não ficou um tempão no telefone, eu e Cleiton, que todos devem conhecer, e não tinha hora, né, não tinha momento, um sempre estava disponível para o outro, e assim, uma parceria realmente genuína, né, de comprometimento, de tentar chegar realmente a alcançar um objetivo melhor para proteger os nossos profissionais, os pacientes e a instituição. Então, o que é que sabemos sobre gestão de suprimentos e sua interface com a CCIH? Né? Os cegos e a avaliação do elefante. Eu faço aqui só uma analogia, como é que cada um vê. Então, um elefante foi posto em uma sala, vários cegos, e aí cada um, com a sua percepção, baseado nas suas convicções próprias, nas suas experiências profissionais ou pessoais, enfim, cada um tinha convicção, né, tinha certeza que se tratava de algo que não necessariamente era o elefante, né? Então, um é uma folha de bananeira, é uma parede, é uma cobra, é um tronco de uma árvore, é uma mangueira bem grande, e, na verdade, né, cada cego estava correto em parte, mas todos estavam errados, né? Então, o quanto em várias discussões, em várias tomadas de decisão, a gente não consegue ter a visão holística daquilo, porque naturalmente ela é complexa, né? E muitas vezes ela nem é tão complexa, mas ela torna-se complexa por conta do cenário, né, dos fatores externos que eu já coloquei aqui no slide anterior. Então, a gente vai sempre precisar realmente do apoio, né, para que a gente tente acertar mais que errar, né, porque foi o tipo de experiência que a gente entendia que não tinha uma solução só, né? Eram várias tomadas de decisão. Uma decisão só, ela não ia resolver o problema, né? Então, teria que ser um somatório dessas decisões, e o objetivo realmente era acertar mais que errar. E os pontos cegos, né? Eu trouxe aqui esses ângulos mortos aqui desse veículo. Dependendo do veículo, você tem outros pontos cegos, né? E que realmente a gente, por mais experiência que a gente tenha, né, em dirigir aqui o caminhão, a gente não vai conseguir, né, dependendo das circunstâncias e dependendo do momento, realmente ter essa visão holística que o processo às vezes requer. Por isso, realmente, essa importância extrema do trabalho em equipe. Então, decisões ruins na saúde, elas podem ser extremamente custosas, né? E não é o tipo de resultado que a gente espera. E aí a gente muitas vezes se comporta como a Alice, eu me incluo, né? Então, qual a direção que eu devo seguir para sair daqui? E aí o gato, isso depende, né, bastante de para onde você quer ir. E a Alice não importa muito, então o gato, então qualquer direção serve, né? E a gente não pode mais ser
Alice, né, em algumas situações, porque o sistema de saúde, como ele está desenhado hoje e como a gente espera que ele se projete daqui para frente, não permite, né, mais esse tipo de postura, né? Nós somos guardiões do recurso que é finito, que se a gente não cuidar, vai esgotar. Então, e a gente teve essa comprovação, né, durante a pandemia. Então, era necessário a gente adquirir os EPIs com qualidade, porque de nada adiantava EPIs sem a qualidade suficiente para conferir o objetivo principal, que era a proteção, mas também era necessário treinar a equipe, como utilizar esse EPI, como fazer a troca com segurança desse EPI, para que os profissionais não se contaminassem nesse momento. Então, assim, uma série de situações, e aí eu volto para a questão, não é suficiente só a gente definir, selecionar a tecnologia em saúde que a gente vai utilizar dentro da instituição, mas a gente tem que pensar nesse pós-entrada do produto na instituição, né? Como é que a gente vai utilizar, né? Como é que a gente vai envolver a equipe de maneira adequada para que a gente realmente faça o uso devido, né? E assim a gente consegue ser guardião realmente do recurso, né? Aproveitando ele o máximo possível. Então, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E, por isso, que quando a gente pensa em padronizar, a gente precisa pensar em qual é a estratégia diagnóstica de maior acurácia, considerando limitações de acesso e custo. A gente viveu isso na pandemia, né? Qual é o procedimento terapêutico mais indicado para o controle da doença? A gente viveu isso, muitas vezes a gente não sabia, aos poucos foi ficando mais claro, né? Algumas definições foram ficando mais claras com relação à abordagem da doença, mas foi algo que durou por muitos meses, né? Essa dificuldade. Então, quais as medidas preventivas para se evitar o aparecimento da doença ou de suas complicações? E aí, nesse contexto, né, geral de crise sanitária global, a gente entende que a pandemia ela teve impacto em quase todos os recursos de saúde a ponto de haver ruptura, né? Então, todo mundo queria a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Então, os países que dependiam principalmente de matéria-prima, né, de outros países para a produção, né, para a fabricação realmente e comercialização, sofreram mais, né? Então, isso ficou muito evidente, essa fissura ela ficou gritante, né? E a gente sabe que o Brasil sofreu muito, assim como outros países também sofreram demais. Na verdade, a gente ainda sofre o impacto de algumas coisas. Então, uma cadeia de suprimento segura e protegida foi tudo que a gente não teve, né, durante esse enfrentamento da pandemia. E o acesso a suprimentos em tempos de crise. Eu coloco aqui a CCIH alinhada, né, com o que a gente chama de logística e abastecimento, alinhada também ao gabinete de crise. Então, isso aqui aconteceu de maneira alinhada, porque quando não foi possível, a gente não conseguiu planejar minimamente, a gente não conseguiu fazer aquisição de custos, aquisição e avaliação de custos minimamente, a gente não conseguiu garantir assistência. Então, existe um protagonismo aqui muito bem definido, né, de um trabalho conjunto que aconteceu de verdade e que a gente eu enxergo como uma excelente oportunidade para a gente manter isso e consolidar ainda mais daqui para frente. Então, se a gente fala de planejamento, a gente tem um aumento de demanda, mas que aumento de demanda? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Uma capacidade produtiva limitada, um aumento de dependência de outros países. A gente tinha um aumento de escassez, porque existia um aumento de demanda, e os custos, as variações bruscas, inacreditáveis, que ninguém nunca pensava em enfrentar, e para o gestor público, aí eu falo na condição de gestora, inclusive, e não necessariamente de farmacêutica, ser guardião do recurso, do custo, né, do agregado, isso daí é uma coisa que a gente sabia que algum tempo depois a gente precisava, ia ter que explicar para o Tribunal de Contas, por exemplo, né, porque a gente comprou aquela quantidade de, por mais óbvio que pareça, por exemplo, aventais, né, a gente precisou, meses depois, anos depois, ter que explicar por que comprou aquela quantidade de avental, né? Enfim, e é algo assim que você precisa realmente contar uma história de algo que parece óbvio, mas que precisa ser justificado. Então, essa questão de custos, ela foi muitas vezes, com certeza, também um fator limitador, um fator complicador, né, para a gestão, para a logística de abastecimento e uma garantia aí de
de continuidade do cuidado dependente do acesso a essas tecnologias em saúde. E ainda teve a flexibilização da legislação, né? Então, era necessário, a Anvisa precisava obrigatoriamente flexibilizar, porque senão a gente não ia conseguir ter acesso, né? Então, o controle não pode ser maior que a assistência, que a necessidade assistencial, e isso foi compreendido pela Anvisa, de imediato ela flexibilizou, mas essa responsabilidade toda de garantir a qualidade e a segurança de tudo que entrar dentro da instituição, ela ficou triplicada para todos nós. Então, era necessário a CCIH estar junto para ver se aquele EPI realmente atendia a nossa necessidade, né, especificamente, e essa flexibilização ela foi muito acentuada para os produtos para a saúde considerados de uso prioritário, né? Então, isso a gente precisou demais da CCIH, porque não dava realmente para você simplesmente, eu tenho para vender, então, se você tem e eu estou precisando, eu vou comprar. Não é bem assim, né? E a questão da assistência, então, o acesso, uso, segurança e eficácia, sobrecarga institucional, né, que a gente todos vivemos esses momentos, né, de afastamento, né, de adoecimento, de pressão psicológica, do medo de adoecer, do medo de contaminar os familiares, do monitoramento dos estoques, como eu bem coloquei, de prevenção de rupturas, né, então o medo de faltar era muito grande e a equipe também precisava ajudar, então tinha que existir um alinhamento muito firme, né, uma rede aí muito firme de comunicação efetiva para que a gente conseguisse ser bem-sucedido, superasse, né, um momento de adversidade. Garantia de qualidade de produtos, escassez de produtos críticos. E aí você tinha que fazer estoque, gestão desse estoque crítico, né, otimizando o máximo possível como guardião do recurso aquilo, porque senão ia faltar, né, e faltar EPI para o profissional significava não ter profissional para dar assistência, então isso era uma coisa muito complicada de ser administrada, a gente espera nunca ter que passar por essa experiência novamente, né, padronização de protocolos e de alternativas terapêuticas, era impossível a gente trabalhar essas substituições, essas possibilidades, essas oportunidades, sem a integração dos serviços de gestão de suprimentos e CCIH, né? As alternativas terapêuticas elas foram fundamentais como plano de contingência, né? Porque a escassez ela foi prevalente, avaliação e previsão de uso, fluxos terapêuticos e de diagnóstico, tudo isso precisou ser remodelado, ser redesenhado, ser repensado para que os procedimentos realmente não fossem interrompidos, os procedimentos vitais. E aí eu coloco aqui esse quadrado, né, abraçando tudo, ou seja, essa complexidade aqui envolvida foi abraçada pela CCIH e pelo gabinete de crise. Ou seja, sem essas participações realmente ativas, isso não teria sido possível. E aí, esse artigo que traz as lições da China, ela fala de aquisições proativas, né? Então, foi preciso, né, desenvolver o espírito de proatividade para a gente fazer mais com menos, né? Definição de equipe de controle para garantir qualidade. A CCH entrou muito forte, né, aqui nessa etapa. Fornecimento confiável para atender às necessidades dos pacientes é apenas o começo, né? Então, é o que eu coloquei, a gente padroniza, a gente avalia, mas isso aí é só um primeiro passo, porque depois vem a distribuição e vem o uso. E aí a CCIH também é extremamente importante, né? Então, como ela está intrinsecamente ligada, absolutamente de maneira consolidada, do começo ao fim. No conceito de acesso, né, você tem o farmacêutico trabalhando em quase todas essas etapas para garantir acesso de tecnologias em saúde ao paciente, mas precisa que esse acesso ele venha, ele aconteça com essa ponte formada com a CCIH, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em acesso, a gente não fala só em garantir tecnologia em saúde, é tecnologia em saúde e informação, são as duas coisas juntas, a gente não consegue realmente ser bem-sucedido se a gente focar em apenas uma delas. Então, esse artigo ele foi publicado e foi resultado de uma pesquisa que a gente fez pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, em 2021, né? Na verdade, no segundo semestre de 2020, a gente conseguiu publicar esse ano, 228 hospitais, né, no Brasil, de todos os estados, participaram, e aí a gente percebeu que 84,6% dessas instituições no país relataram escassez, e quando a gente fala na compra, na etapa comprar, né, quais foram os fatores que mais influenciaram? O aumento de preço,
né, em relação a períodos anteriores, o descumprimento dos prazos de entrega, ou seja, era um caos, né? Então, o mercado, ele flutuava muito, e aí a gente não tinha previsibilidade, né? E o que é imprevisível fica muito complicado de ser prevenível, né? E solicitação de cancelamento e compromissos de compras ou contrato. Ninguém conseguia honrar nada, porque eles também tinham seus respectivos fornecedores, né? E aí, na posição de gestor, como é que você reagiria? Sendo comprimido por forças ou movimentos contrários, né? Então, é assim que muitos gestores se sentem e se sentiram, né? Então, o trabalho sob pressão é contínuo, e aí vem, por exemplo, órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas do Estado, da União, enfim, que estão lhe lembrando o tempo todo que você não pode fazer tudo, né? E aí, esse resultado aqui eu achei bem importante trazer, porque ele fala da frequência indicada pelos respondentes, os hospitais, sobre os potenciais fatores interferentes na programação. Então, comprar é uma etapa, e entender o que eu vou comprar, quanto eu vou comprar, quando eu vou comprar, é outra. Então, essa etapa de programar, de todas as respostas, né, que foram apontadas pelos 228 hospitais, essa daqui foi a única que, estatisticamente, foi significativa. Programação insuficiente em face da variação sazonal. Então, não dá para realmente se programar de maneira eficiente sem a ajuda dos profissionais especializados nesse comportamento da curva epidemiológica, né? Então, isso foi o mais desafiador e não deu realmente para trabalhar de maneira mais assertiva possível se a gente não tivesse alinhado com a CCIH. Então, esse resultado aqui, ele prova o quanto é importante o trabalho integrado com a CCIH. E, obviamente, não que passe a ser previsível, né? Mas muito mais, a probabilidade muito maior de acertar. Então, o planejamento, ele não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras de decisões que são tomadas hoje, né? Então, eu gosto muito dessa frase, porque às vezes a gente, eu vou fazer, amanhã a gente vê, mas na verdade é o que a gente está fazendo hoje que determina o resultado, né? Então, é preciso aprender a lidar com a imprevisibilidade e controlar o que for controlável. Esse documento aqui, eu achei importante trazer, foi um documento escrito, né, por sociedades, uma das ações conjuntas, né, a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí desde 2021, e esse documento especificamente, ele trata de alguns medicamentos que estão escassos no mercado hoje, né, nos dias atuais, e os aminoglicosídeos a gente trouxe, né, como uma das classes que a gente está enfrentando muito problema, é de conhecimento de todo mundo, né? E a gente enviou isso para o Ministério da Saúde, para a Anvisa, para que solicitamos, na verdade, ações coordenadas, né, no sentido de resolver essa questão de mercado, porque é um problema de mercado, e a gente não sabe exatamente quais são as causas reais, mas seja lá qual for, é preciso que seja resolvido, né? Por competência, é preciso que seja resolvido. Então, aqui, especificamente, a dipirona e a amicacina fazem parte da RENAME, que foi, inclusive, revisada esse ano, né? Então, nesse entendimento de essencialidade, a gente pede respeitosamente providências. E aí a gente vê que a CCIH também é importante no momento do desabastecimento, porque o que é que eu vou fazer sem amicacina, né? Então, é preciso esse apoio aí, esse trabalho conjunto, para que a gente consiga superar da melhor maneira, a maneira menos traumática possível. Então, trazendo a saúde, né, como conceito de ecossistema da saúde, né? A saúde não é só o estabelecimento de saúde, mas ela está inserida no ecossistema, na pesquisa, indústria, governo, né, órgão regulador. Então, a gente tem aí um ecossistema completo, né? E não adianta a gente achar que a gente é só o estabelecimento de saúde. E se a gente fala de incorporação de tecnologias em saúde, a gente tem no setor econômico, a difusão dessas tecnologias tende a envolver um processo de substituição. Então, vamos substituir essa tecnologia por essa, né? Mas na área da saúde é diferente, né? Então, muitas vezes, essas tecnologias em saúde, elas são incorporadas de maneira acelerada, né? A gente não tem ainda, muitas vezes, evidências científicas suficientes, né, para a incorporação daquela tecnologia, e, muitas vezes, elas não são substitutas, elas são cumulativas. Né? Então, assim, são pressões diversas para a tomada de decisão e a gente precisa desenvolver métodos para isso, para que a gente consiga realmente tomar decisões de maneira o mais assertiva possível. Eu gosto muito dessa frase, que a assistência à saúde do século XX ela foi dominada por médicos, efetividade e eficiência.
A saúde do século XXI será dominada pelos pacientes, desfecho e valor. Gosto também aqui desse artigo, que é oportunidades únicas de aprendizado, para terminar, e suas implicações para um futuro sistema de saúde melhor, né? A pandemia nos proporcionou isso, apesar de tudo, né? Hoje estamos mais fortes, estamos mais maduros, precisando descansar, né? Também, diga-se de passagem, mas nós, com certeza, se o sofrimento aproxima as pessoas, eu acho que nós crescemos muito, né? Como seres humanos, principalmente, e depois como profissionais, mas eu acho que o crescimento maior foi como pessoas, né? Então, racionalizar e otimizar os recursos disponíveis com resiliência, uma das lições mais importantes aprendidas durante a crise, eu acho que a gente não pode esquecer disso, de forma alguma, e a higiene pessoal e o reforço das medidas de controle de infecção, elas foram reconhecidas, né? Eu acho que nunca se publicizou tanto, nunca se disseminou tanto informação como nesses 2 anos, né, referente às medidas de higiene e proteção. Então, finalizando já, estruturas próximas ao equilíbrio são repetitivas e universais. Quando o sistema está em estado caótico, pode surgir um organizador que gere uma nova ordem. A gente espera isso, né, desse grande momento aí de adversidade que a gente enfrentou. E, nessas circunstâncias, o maior organizador, sem sombra de dúvida, é a informação. Essa informação compartilhada, construída juntos, né, e disseminada, para que realmente o processo educativo aconteça. Muito obrigada. Muito obrigado, Valéria. Realmente foi excelente sua explanação. Quem viveu todo esse período realmente se sentiu aí muito bem informado e lembrado durante todas essas suas palavras. Eu queria agora, nesse momento, convidar a Ana Paula para que ela, dentro da sua experiência, controle de infecção e gerenciamento de risco, possa trazer para a gente a experiência dentro de 2 grandes hospitais privados que ela trabalha, né, e que fizeram um grande trabalho aí nessa pandemia. Então, Ana, por favor, fique à vontade. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos, agradeço o convite. Eu vou conversar muito sobre a experiência do Santa Joana. No português, eu realmente participei, né, de tudo, mas lá eu sou gerente de risco, né? Então, algumas decisões eu participava do comitê de crise, mas de uma forma não tão ativa como no Santa Joana. Então, eu acho que, na realidade, o Brasil teve algumas vantagens sobre muitas partes do mundo, né? Então, o início da pandemia começou em novembro de 2019 e foi divulgado em dezembro de 2019. E o primeiro caso na Europa foi dia 24 de 1 de janeiro de 2020. E no Brasil, então, chegou no dia 26 de 2 de 2020. Então, a gente teve aí chegando, né? A gente viu aquilo como uma onda vindo e chegando até nós, né? O primeiro caso internado no Santa Joana foi em 23 de 2, foi em fevereiro, que foi um paciente que veio da Itália, mas que deu Covid negativo. Então, era uma suspeita que não foi confirmada. O positivo confirmado foi em março de 2020, tá? Então, a gente começou a trabalhar em janeiro, né, a gente criou fluxos e protocolos, e aí a gente já começou, então, com um comitê de crise, a gente tinha reunião quase que diariamente, com planejamento, reunião com farmácia, planejamento e gestão, diretoria, gestores das unidades de emergência e de UTI e a CCH. E aí a gente começou a ver os primeiros problemas em relação a isso. Então, montado o protocolo, a gente viu, então, em relação à necessidade de padronização de antibiótico de início imediato na entrada do paciente, sintomáticos, necessidade de material ventilatório, etc. Então, esse formato aí sempre precisou ser reajustado na tentativa de a gente não ficar numa situação difícil, né? E aí a gente teve os primeiros problemas, que foi os EPIs. Os EPIs aumentaram de valor de uma forma imensa, sinalizava que ia ter ruptura no mercado de
de abastecimento. E aí a gente começou a imaginar, então, e a dificuldade do planejamento de gestão, imaginar o quanto é que deveria comprar, né? Então, por mais que a gente tentasse explicar que o volume ia aumentar, de acordo com o número de leitos abertos de UTI, eles não conseguiam entender que o fluxo ia ser muito maior do que eles imaginavam. E aí então eu acabei fazendo a planilha de Excel, colocando junto com a enfermagem, a fisioterapia, a gente fez um grupo e a gente começou a calcular quantas vezes o técnico iria entrar naquele leito, quantas vezes o físio e o médico iriam entrar no leito, na hora do banho, né? Então, quantas pessoas estariam dando banho nesse paciente, e a gente começou a calcular o número de capote, o número de luva, por assistência, né? Por número de assistência em relação ao leito. E aí, quando eles foram calcular, eles se assustaram, porque eles não imaginaram que ia ser tanto. Essa planilha acabou, o planejamento de gestão acabou incorporando ela e melhorou ela de uma forma que eles colocaram que toda vez que a gente abria 1, 2 leitos, o que fosse, eles conseguiram fazer uma previsão de gasto de EPI muito melhor do que eles inicialmente imaginavam. E essa reunião foi bastante conflitante, porque eles não conseguiam entender porque não tinham que jogar o capote, tinham que desprezar o capote a cada uso. Era uma situação de dificuldade e de maneira da gente se comunicar com um grupo de planejamento de gestão que é muito ligado a custos, né? Mas depois que a gente fez essa planilha, as coisas começaram a rodar, e quando as coisas começaram a acontecer, a gente já tinha uma estruturação mínima, né? Mas, de toda forma, então, inicialmente, a gente abriu só 4 leitos de UTI e 1 de pediatria, 4 adultos e 1 de pediatria. Abril e maio, a gente teve, então, um pico maior de casos, e em julho a gente tinha 21 leitos de ala, a gente tinha uma semi-intensiva com fisioterapia e passagem de médico de manhã e de tarde, para dar suporte tanto aos pacientes que estavam intermediários, né? Então, a gente tinha, com a quantidade de técnico e enfermeiro também maior, e aí a gente também teve aumento de UTI, né? Inicialmente chegou a 22 leitos, e depois a gente abriu ainda mais outra UTI, que ao certo eu não sei dizer, mas eu acho que foram mais 7. Então, o hospital de 150 leitos, mais ou menos, a gente tinha perto de 100 leitos de Covid, né? Então, assim, é uma situação de grande necessidade de material, né? De material de EpiMed, de um modo geral. E essa dificuldade não teria sido tão facilmente conduzido se a gente não se desse as mãos, né? Então, a gente realmente montou uma equipe, a gente fazia levantamento, reunião diária na diretoria com esse grupo, a farmácia passava para a gente diariamente, a gente recebia diariamente o estoque que a gente tinha na instituição e a previsão de gastos, e eles diziam, com a planilha em termos de EPI, né, e aí depois eles usaram isso para outras coisas, eles previam que aquela quantidade de estoque daria para tantos dias, aquela quantidade de estoque daria para quantos dias. Então, nessa planilha também tinha previsão de término de estoque. Então, foi um trabalho bastante... eu acho que a gente aprendeu a trocar o pneu com o carro andando, né? Então, foi essa sensação que eu tiro disso aí. A gente foi criando estruturas para que a gente não conseguisse e deixar tanto o profissional como os pacientes numa situação difícil, né? Então, as maiores dificuldades de abastecimento foi com a N95,
Inicialmente, a gente passou muita dificuldade, né? E aí, como a Valéria falou, foi importante porque a gente teve que mudar a forma de uso, né? Então, a gente usava em 95, era uso e jogar fora, a gente não guardava, e nesse momento a gente precisou fazer uma estrutura com guarda de máscara, com sinalização de dias que iam durar tantos dias, e tinha que ter local de guarda, então tinha que ter armário, e mesmo assim a gente teve muitas vezes muito medo de faltar em 95, né, que era uma coisa extremamente complicada. Chegou alguns materiais lá para a gente comprar em termos de máscara que não era adequada e a gente não tinha como utilizar, e aí foi realmente uma situação bastante difícil, né? Outra coisa foi capote, né? Capote a gente não chegou a ter um estoque muito baixo, como em 95. Em 95 chegou muitas vezes perto do final de semana, que a gente disse que a gente imaginava que ia terminar no final de semana. Então, assim, era realmente muito estressante num período da pandemia. O capote a gente conseguiu driblar de uma forma mais fácil, mas de todo jeito a dificuldade era grande. Capote impermeável também era outra situação difícil, que consumia muito, principalmente quando tinha muito atendimento na emergência. A gente teve período de internamento também na emergência, apesar de ter aberto esses leitos. Então, chegou a períodos que a gente precisou internar paciente no leitos entubado, etc. E, então, na realidade, o consumo não só de pacientes internados, mas também na emergência era algo inimaginável, né? E aí, assim, as maiores dificuldades que a gente teve, além desse, foi sistema fechado de aspiração, por exemplo. Então, a gente acabou também tendo que mudar protocolo. Então, a gente mudava de acordo com a necessidade. Olha, vai faltar no mercado sistema fechado de aspiração. Então, a gente mudava o protocolo, estendia o protocolo. Então, a gente fez várias vezes protocolo com liberação de tabela, estendendo o prazo de utilização no hospital. Isso o Hospital Português fez também bastante, né? Então, assim, outra coisa que também a gente teve dificuldade foi com o dispositivo valvulado. A gente precisou mais de uma vez de comprar com outros fornecedores, né? Então, foi outro ponto também que a gente teve dificuldade. Preparação alcoólica também foi complicado. Tinha períodos na pandemia que a gente tinha mais de um dispensador, um do lado do outro, um vazio e outro com outro fornecedor de álcool. Então, a gente teve essas dificuldades também, né? E a qualidade do álcool que vinha para a gente comprar e reinvase, a gente precisou algumas vezes fazer também. Foi um período curto, mas bastante angustiante, né, para quem não estava acostumada mais a fazer reinvase. E aí começam problemas de medicação, né, que bloqueador, sedativos, etc. Também a gente acabou tendo que se envolver com protocolos de sedação, protocolos, o que é que a gente poderia fazer para diminuir o consumo nas cirurgias, né? Então, a anestesia também entrou e a farmácia clínica para ver o que é que a gente poderia fazer em relação a isso. E esse contato com a farmácia e com todo esse grupo, porque um não andava sem o outro. Então, a gente não conseguia trabalhar sem o planejamento de compras, sem a farmácia, sem as pessoas que estavam na ponta, tentando ajudar tanto a retreinar protocolos, a construir protocolos, como também chegar a soluções de abastecimento para que a gente não tivesse mais problema. E aí ainda a gente adquiriu algumas novas tecnologias, né? Então, coisas mais simples até mais complexas, como a ECMO,
O banho a seco, por exemplo, foi uma alternativa que a gente usou para deixar o banho mais seguro para o colaborador e diminuir a contaminação, que no início era muito, muito importante, depois a gente viu que a importância era limitada em relação a outras situações, mas o banho a seco a gente realmente utilizou e iniciou também o processo no período da pandemia. Toxinizumab, que foi uma medicação que a gente usou também, que a gente procurou e depois a gente teve muita dificuldade de adquirir. O material de ECMO, a imunoglobulina, que depois de um período a gente também precisou, a gente acabou também procurando, e aí a procura sempre era assim, quando começava todo mundo corria atrás daquele material e aí faltava, né? Então, é aquela situação de procura e consumo e procura no mercado, etc. Remdesivir e sistema de alto fluxo também que a gente utilizou na segunda onda do Covid. E aí, o que a gente aprendeu, né? O que foi de positivo? Como Valéria falou, eu acho que formação de equipe, né? Então, a gente acabou melhorando a comunicação entre as áreas, a gente conseguiu, o hospital valorizou realmente muito mais a CCH como um ponto de segurança do paciente dentro da instituição. Hoje, a gente tem uma abertura muito maior de convívio e de se posicionar do que a gente tinha antes, porque nem sempre a gente era ouvido, e eu acho que nesse período a gente era muito valorizado e muito ouvido, né, nas soluções dos problemas. A resolutividade, né? Então, a gente trabalha hoje em dia, eu acho que foi o maior aprendizado da minha vida, foi porque eu sou muito metódica e muitas vezes eu demoro a entregar. E aí eu aprendi a entregar as coisas que não estão certas, né? E ir mudando e melhorando elas de acordo com o tempo. Então, realmente, a gente aprende a trocar o pneu com o carro andando. Foi essa sensação que eu aprendi. Hoje em dia, eu sou muito mais ágil para decidir algumas coisas e, mesmo que elas não estejam muito corretas, a gente vai melhorando com o tempo. Então, vamos fazer um projeto, vamos melhorar e a gente vai andando e fazendo com que as coisas aconteçam. Então, foi um aprendizado pessoal e eu acho que todos aprenderam de uma forma muito coesa em relação a trabalhar dessa forma. Maior agilidade e resolutividade. E arriscando mais, né? E comunicação, que foi fundamental. Então, assim, o alinhamento com a farmácia foi assim, muitas vezes eu entrava dentro da farmácia e o pessoal dizia assim, gente, olha, eu encontrei uma caixa, doutora, que está aqui, venha cá para ver se esse capote serve, porque estava sendo usado na quimioterapia, mas agora diminuiu a quimioterapia, venha cá para a gente ver como é que a gente pode trabalhar. Então, assim, era uma situação de uma troca e de uma necessidade de ajuda mútua muito grande, tanto de um lado como do outro. Em relação à negatividade, o que a gente pode dizer? Eu acho que burnout, né, que eu acho que é uma palavra que a gente não conhecia muito e efetivamente eu acho que até agora as pessoas ainda se sentem, né, muito cansadas, né? Então a gente teve um estresse de trabalho aí acima do normal para todas as áreas que trabalham no hospital. Eu acho que não teve nenhum grupo que trabalha em hospital que não tenha sofrido uma pressão muito grande e um cansaço muito grande, afetando, inclusive, o bem-estar mental. A gente teve aumento de infecção hospitalar, eu acho que é muito difícil não ter tido no hospital, então, assim, o medo de lidar com a doença fez com que as pessoas usassem o EPI mais como proteção do que para proteger o paciente, e a invasão também foi muito maior, né? E o uso de antibióticos também foi muito maior, então uma série de fatores aí que ajudaram a nossas taxas a aumentar, principalmente infecção respiratória, lógico, mas principalmente infecção de corrente sanguínea, tá?
E isso se deve também a situações de grande estresse, né, que também ajudou isso, e muita gente nova, porque toda vez que abriam a ala, a gente se juntava e, além de material e de medicamentos, mate-médio, a gente precisava de gente. Então, entrava muita gente ainda sem a educação e conhecimento de tecnologias que a gente usava na instituição, né, de materiais que a gente usava. Então, a gente treinava, mas estava sempre correndo atrás do prejuízo. E é isso, eu acho que o custo também, né? Teve um custo muito alto, tanto de alguns produtos que se tornou assim absurdo. Máscara era uma coisa assim caríssima, né? E luva também. O custo total da assistência aumentou muito, né? Então isso reflete, eu acho que até hoje em dia as dificuldades que a gente tem, né? Eu acho que os hospitais muito ficaram no vermelho, né? Então os hospitais privados, que é a minha experiência, ficaram numa situação muito de dificuldade mesmo, né? Tem os outros hospitais menores que realmente ficaram mais no vermelho até do que outros. A gente faz parte de um grupo, que é o HG, então é um grupo americano. Eu acho que a gente teve uma grande vantagem por isso, porque chegou a um ponto que eles conseguiram importar muita coisa, principalmente quando a Anvisa liberou, né? Então, eles conseguiram comprar containers de material, né? Então, padronizar pelo grupo, e chegou, então, na segunda onda, a gente teve uma melhor facilidade de manter nossos estoques, mas sempre tendo necessidade de mudança de protocolo e de processos e tecnologias, e agregando tecnologias que a gente sempre teve necessidade durante o conhecimento dessa doença, que mudou muito, né? Antigamente não usava corticoide, agora é corticoide, é imunoglobulina. Então, assim, são situações de grandes mudanças de diretrizes, né? Então, eu acho que, na realidade, minha conversa aqui, minha experiência, eu acho que é igual, foi em todos os outros hospitais, também públicos e privados, com algumas diferenças, né? Lógico, mas basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Bem, Ana, muito obrigado. Acho que foi realmente muito legal escutar toda a sua vivência e experiência nesse momento, né? A gente também se sente muito dentro dessa situação. Quem enfrentou isso em hospitais privados e hospitais públicos sabe como a gente aprendeu, né? Foi bom no sentido da gente conseguir crescer, no sentido da comunicação, da parceria dentro do ambiente do hospital, né? Mas cansou muito, né? Todo profissional de saúde sabe como foi sofrido esse período, né? Então, acho que você trouxe aí tudo que a gente passou de forma muito clara, muito simples, né? E como foi importante essa interação, essa parceria, esse trabalho em equipe para que a coisa funcionasse, né? Acho que a Valéria também deixou muito claro nas palavras dela tudo isso que você resumiu aí na sua vivência no hospital privado. Acho que Cláudia queria colocar alguma coisa também em relação a essa experiência, Cláudia. Isso, Moacir. Primeiro eu quero parabenizar, né, Valéria pela apresentação e Ana Paula pelo compartilhamento aí das experiências. Eu acho que é muito rico quando a gente consegue ouvir, não é tanto Valéria como Ana Paula, em relação às vivências e experiências. Eu queria comentar dois pontos que eu achei que são muito interessantes e que vocês trouxeram, né? Primeiro, em relação à integração dos profissionais. Então, nós todos vimos a integração de profissionais dos diversos setores, da alta liderança, uma mudança na realidade, na dinâmica do trabalho nas nossas instituições, e que se descobriram que diversas interseções que existem entre as várias práticas e que nós não visualizávamos antes no modus operandi com que estávamos acostumados, né, a lidar com as instituições que são extremamente complexas, como Valéria bem pontuou. Então, nós vimos essa integração entre os diversos setores de saúde e, por exemplo, até saindo da sua instituição. Então, um exemplo, uma vivência que eu queria compartilhar aqui é que a necessidade era tão grande dessa ajuda mútua que a Ana Paula falou e dessa integração também que Valéria citou, que nós chegamos a formar aqui, vocês participaram e devem lembrar, né, de um GTT de EPI respiratório.
Então, representantes das diversas CCHs dos hospitais de Recife, nós nos reunimos e nós começamos a discutir e definir como é que nós iríamos auxiliar, por exemplo, na escolha, né, na seleção de proteção respiratória, das máscaras PFF2, das máscaras N95, então, dos respiradores, para barrar os aerossóis, de modo que nós pudéssemos garantir, uma vez que nós tivemos a questão da legislação, que Valéria falou também, Ana Paula também citou que a gente precisava, era chamado para poder estar avaliando a qualidade de produto, etc. E nós vimos que, como CCH, também nós crescemos, né? Então, todos cresceram nesse aprendizado, porque nós precisamos nos desdobrar, formamos um GTP, estudamos, montamos um protocolo, um documento, e esse protocolo ele serviu de base para as CCH junto com as equipes de suprimento, de farmácia das suas unidades, começarem a estar selecionando e avaliando melhor aqueles EPIs que chegavam naquela leva, como a Ana Paula falou, né, naqueles lotes, porque era o que tinha para adquirir no mercado, e nós precisávamos proteger os profissionais de saúde, nós precisávamos evitar a disseminação de Covid-19 dentro do ambiente hospitalar. Então, nós tivemos essa grata experiência, que inclusive não apenas os representantes da CCHs, né, que a maioria desse grupo eram médicos e enfermeiros, mas tivemos um engenheiro clínico também, então nós vimos como nós precisamos realmente trabalhar com união. Então, o que eu vejo é que a CCH, com isso tudo que vocês mostraram, aprendeu a gerir suprimentos, a avaliar a qualidade, e a equipe de suprimento, por sua vez, também aprendeu a ouvir a CCH. Então, eu considero que nós tivemos muitos ganhos com a pandemia, apesar dos sofrimentos, no tocante principalmente às práticas de prevenção de infecção, com intensificação de higiene das mãos, com medidas de precaução. Acho que nunca nós tivemos uma fase tão áurea em que os profissionais de saúde da instituição como um todo entendiam o que eram as precauções, quais eram as diferenças, e começaram a se preocupar com o uso de EPI, além de tudo isso que já foi citado nesse webinar. Então, é aquela história, né? É com as guerras, muitas vezes, que a gente consegue avançar. Então, eu acho que a gente conseguiu avançar em várias frentes. Isso mesmo, Cláudia, acho que muito bem colocado aí, né? Foram experiências realmente difíceis, mas de muito aprendizado aí para o grupo. Acho que o Serviço de Controle de Infecção acabou crescendo muito dentro do ambiente hospitalar, sendo respeitado e podendo aí colaborar de forma bastante diferenciada na segurança, na qualidade da assistência que a gente pode prestar para o nosso paciente e na segurança do nosso profissional também, né? A gente participou muito disso. Acho que isso é importante. A gente tem a possibilidade também de alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, colocar aí no chat, né, para que Valério, Ana, eu, Cláudio, a gente também pode discutir, caso alguém queira fazer algum questionamento. A gente já está com o horário um pouquinho apertado, mas se existir alguma pergunta, ainda dá para a gente responder, né? Sem perguntas, mas acho que foi ficou bastante claro. Acho que a experiência, o mais importante era isso, era trazer a experiência, né, trazer como o controle de infecção, o setor de suprimentos, a farmácia, conseguiram fazer diferença nessa pandemia dentro do hospital, dentro do serviço de saúde. Então, Ana, Valéria, vocês queriam passar uma última mensagem, fazer o fechamento aqui com a gente? Fiquem à vontade, por favor. Eu e Valéria, a gente já trabalhou, né, Valéria, juntas lá no Português, e a gente já tinha um relacionamento muito próximo. A CCH, na época que Valéria trabalhou lá como coordenadora da farmácia, a gente fazia a comissão de padronização, né? Então, a gente discutia diante de medicamento a material. E eu aprendi muito com Valéria, muito, tenho um respeito por ela muito grande, porque a gente trocava muito conhecimento, né? Então, foi antes de se falar em notivisa, em técnico-vigilância, mas eu aprendi com ela boas práticas, onde procurar boas práticas de um fabricante dentro da Anvisa, registro de produto, de material, e registro de medicamentos. A gente começou a falar também sobre a avaliação de fornecedores. Então, assim, eu acho que, na realidade, eu acho que meu respeito à farmácia começou naquele momento, né? Então, assim, para mim foi uma grande
felicidade de estar na webinar com ela, porque eu acho que eu dizia a ela que eu sempre gostei muito dela e eu tive muita pena quando ela saiu. Mas foi uma oportunidade de dizer que eu acho que esse relacionamento de respeito já acontecia há muito tempo atrás, antes da pandemia. Só que hoje a gente vê como colegas de trincheira, né? É diferente, porque a gente vê que grupo multidisciplinar dentro do hospital, a gente não consegue avançar se a gente não tiver como um colega de trincheira mesmo. Vamos à luta, vamos trabalhar junto. Então, essa sensação de cooperação, eu não cheguei a ter, eu acho que nunca tive tão forte como eu tenho hoje. E, então, meu relacionamento com essa parte do hospital, hoje em dia, é um olhar diferente do que eu tinha, mesmo tendo como um CCH, né? Eu acho que o risco também me trouxe isso, porque a gente acaba entrando em outros locais, né, que, na realidade, como CCH, a gente não vê, a gente acaba vendo outros riscos e acaba tendo necessidade de ter uma interação maior com outras áreas, né? Eu me vejo dentro da engenharia clínica, dentro da manutenção hoje em dia, então eu me vejo em outros lugares que eu nunca tinha entrado, né? Mas é isso. Eu agradeço, inclusive, a Valéria por o aprendizado inicial na minha vida em relação a esse entrosamento entre CCH e farmácia. Ótimo. Valéria? Olha, eu acho que eu estava aqui me derretendo já. Olha, eu só tenho a agradecer, né? Eu tenho um maior carinho, um maior respeito. A CCIH, a minha gratidão à CCIH por todas as oportunidades de aprendizado também começou lá atrás, com a doutora Cláudia, com a doutora Ana Paula, essa com o Cleiton hoje. Então, assim, essa recíproca é muito verdadeira. Minha admiração, meu carinho, né? Quando eu soube que ia estar com a senhora, né? Foi realmente genuíno. Dizer que eu ainda está no meu planejamento profissional trabalhar na CCIH, né? Então vai chegar esse momento ainda, com toda certeza. Digamos que eu estou me preparando para isso, né? Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Sem sombra de dúvida, eu acho que existe aí uma grande oportunidade de crescimento ainda maior, né? A CCIH, ela definitivamente, ela é radicalmente multiprofissional. Eu acho que isso aqui encanta, né? Encanta literalmente a todos. E parabenizar vocês que foram os grandes líderes, né, desse enfrentamento, né, os grandes formadores de opinião, as autoridades máximas, né, dentro das instituições. Dizer que realmente eu agradeço por todo o retorno, por todo o feedback, por toda a entrega, né, e dedicação, né? Vocês honraram aí com a missão que foi dada. Então, só agradecer também essa oportunidade aqui de estar com vocês. Obrigada e uma boa noite a todos. Nós, Boa noite. Valéria. Eita, acho que falhou um pouco, Ana. Mas, gente, boa Não, noite, né? não, eu estou dizendo nós, né? Eu acho que, Ah, na realidade, não existe vocês, né? Somos nós, né? Nós conseguimos. Eu acho que a gente conseguiu driblar e conseguimos muita coisa. É só isso mesmo, era nós. ok, gente. Muito obrigado, Valéria. Obrigado, Ana. Cláudia, muito obrigado também aí pela participação. Eu queria agradecer a todos que puderam participar aí desse webinar conosco e que venham os próximos, né, gente? Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite também, muito Boa obrigada. noite. E parabéns, Moacir, pela moderação. E obrigada, Muito Valéria. obrigado. E obrigada, Ana Paula. Temos uma história também juntas, um carinho muito grande. E muito obrigada a todos.